Vamos orar ainda um pouquinho, irmãos. Gastar o tempo em oração. Senhor, louvado seja o teu precioso nome. Ah, Senhor, tu és tão doce e tão amável. Nosso coração se alegra em ti, Senhor. Somente em ti. Em ti está toda a fonte do amor. Ah, enche nosso coração nessa manhã com o teu precioso amor. O Senhor veio cheio de graça e de verdade. Queremos ver essa glória, Senhor. Glória como do unigênito do Pai. Louvado seja o teu precioso nome. Amém. Pai querido, abre tua palavra para nós. Abre ela para nós. Usa o teu bendito Espírito Santo. Perfura o nosso coração. Vá onde ninguém pode ir. Louvado seja o teu precioso nome. Amém. Aleluia. Amém. Ok, Pablo? Então, irmãos, queria compartilhar um pouco com os santos, antes de nós partirmos o pão. Preste bem atenção nessa figura aí. Legal, né? Isso é uma cruz. Vamos abrir em 1 João, capítulo 4. Aleluia. 1 João, capítulo 4. A partir do versículo 7. 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 7 até o 21. Amém? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Irmãos, pense que esse pontinho aí e esse coração é Deus. Amém? Deus é amor. Deus é amor. Aí o versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Então, queridos, o Deus Filho desceu. Ele falou: se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então ele fala: como é que se manifesta o amor de Deus? Como é que é manifesta? Deus é amor. Amém, Deus é amor. Como é que isso se manifesta? Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo. Amém? Amém. Quando o Filho dele cai, irmãos, no mundo, ele gera muitos frutos. E agora esses frutos, irmãos, Deus derrama amor. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele. O Filho dele desce e morre. Essa é a prova de amor. Só que ele continua, né? Ele continua. Para vivermos por meio dele. Essas pessoas que são perfuradas por essa seta aqui, irmãos, a seta do amor. A seta do amor. Esse coração derramado aqui, ó. As pessoas que são atingidas por essa seta, elas começam a fazer igual o Senhor delas. Deus nos amou e deu. Agora essas pessoas começam a manifestar o amor de Deus. A seta vem, atinge a gente. Aí mudou o coração. Aí agora essas pessoas fazem igual a
essa vida que amor veio para elas, agora eu vou fazer igual. Elas começam a amar uns aos outros. Isso se resume ao Evangelho, irmãos. Ele não falou isso? Como é que se resume o Evangelho? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Isso se resume ao Evangelho. Mas vamos continuar. É mais para vocês entenderem a figura. Versículo 10. Nisto consiste o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus. Então a seta não é de baixo para cima, é de cima para baixo. É Ele que nos amou. Mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se de tal maneira nos amou, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Se de tal maneira Deus nos amou, estes que se foram atingidos pelo amor de Deus, devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então, Joana, quanto a gente mais ama, mais esse amor é aperfeiçoado. Quanto mais a gente ama, Deus ama a gente. Quanto mais a gente ama, mais esse amor em nós é aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Lembra, irmãos? O Senhor, o Deus encarnado, Deus se fez carne na pessoa do Filho de Deus. Ele se fez carne, andou nessa terra, foi para aquela cruz, foi expiação pelos nossos pecados, caiu na terra, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, foi exaltado, e aí ele recebeu do Pai a promessa. Que promessa? O Espírito Santo. Ele recebe do Pai a promessa e derrama o Espírito Santo. Então, nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. A prova que nós pertencemos ao Senhor é quem tem o seu Espírito Santo. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. Segundo Ele é, como é que Ele fez? Como é que Deus fez? Deus amou tanto ao mundo que deu. Como é que é o amor na prática, Jorge? Que a gente tem lido os versículos nas reuniões de casa. O amor é prático. É sendo suporte um dos outros. É exortando uns aos outros. É tendo ósculo santo uns com os outros. É não falando a mentira uns para os outros. 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos por quê? Lembra, irmãos? Primeiro o mandamento é amar a Deus. Então nós amamos esse daqui, ó, porque Ele nos amou. Nós amamos por quê? Porque nós somos bons? Não. Nós amamos porque Ele nos amor. Primeiro, se alguém disser amo a Deus
e odiar seu irmão? É mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento: que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, irmãos, automático, esse amor atinge o nosso coração, faz morada por meio do Espírito Santo. E agora essas pessoas que são atingidas, elas vão amar uns aos outros. É prático, não é? Prático, irmãos. Vamos ver algumas passagens muito interessantes. Vamos para o jovem rico, né? Vamos para o jovem rico. Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. O bom de ler os evangelhos, irmãos, é ler os 4 juntos. Onde aparece uma passagem, tem que ir nas outras passagens. Sempre tem um detalhe que na outra não tem. Mateus capítulo 19, versículo 16 e 17. Amém? Mateus 19, versículo 16 e 17. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os meus mandamentos. Então ele fala: Mestre, o que eu vou fazer de bom para alcançar a vida eterna? Ele achava que tinha méritos para alcançar a vida eterna, irmãos. Eu tenho que fazer alguma coisa para alcançar a vida eterna? Aí Deus fala: como assim bom? Como é que tu quer fazer alguma coisa boa? Bom só um: Deus. O único que podia, irmãos, o único que tinha mérito para nos dar o alcance da vida eterna, quem é? Deus mesmo. Porque por isso que Deus se fez carne. E o jovem queria ele queria algo nele que desse o mérito para alcançar a vida eterna. Irmãos, só o Filho de Deus fez isso daqui. Só o Filho de Deus. Aí o Senhor fala: então bom, ninguém é bom e ninguém tem mérito para fazer alguma coisa boa. Só Deus é bom. Porque o jovem estava confuso, né? Aí a mesma passagem, só que em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 20. Senhor amado. Lucas 18, capítulo 18, versículo 20 e 21. Então já passou a primeira passagem, né, que ele pergunta, primeiro momento de conversa. Aí o Senhor responde para ele: sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Eu não sei, o Senhor estava perguntando para ele, o Senhor não falou todos os mandamentos para ele. É como se ele falasse só os mandamentos assim, ó: não adultera, honra teu pai e tua mãe. Só os mandamentos que diziam o amor aqui, ó, de uns para os outros. Aí o jovem rico falou o que para ele? Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Aí o Senhor fala bem assim para ele: irmãos, uma coisa te falta. Você faz esses mandamentos? Eu acho, jovem rico, que tu está esquecendo de uma coisa. Está te faltando uma coisa, que é a única coisa. Para você conseguir cumprir esse mandamento, está faltando uma coisa, jovem rico.
Está te faltando uma coisa. Vamos ver que coisa é essa, irmãos? Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, versículo 1. Amém? Deve mostrar para ele o que está faltando para ele. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, o que estava faltando para o jovem? Amar a Deus. O que estava faltando para o jovem, irmãos? Amar a Deus. Aí como é que... Aí o Senhor, da mesma passagem, irmãos, do jovem rico, só que agora, Pedro falando essa passagem, Pedro vai dar um item muito rico. Marcos capítulo 10, versículo 21. Marcos capítulo 10, versículo 21. Ele falou, lembra? Uma coisa te falta. Só que Marcos dá um detalhe muito rico, irmãos. Muito rico. Lembra? O Evangelho de Marcos é Pedro falando na pena de Marcos, né? E Jesus fitando o amor. Aleluia, irmãos. Como é que Deus expressou essa forma de amar para esse jovem rico? Muitas pessoas não gostam dessa forma de expressar o amor de Deus. Olha como Deus expressou o amor para esse jovem rico. E disse: só uma coisa te falta. Vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Então ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Atenção aqui, irmãos. Qual foi a forma de Deus, do Senhor, expressar o amor dele para esse jovem rico? Ele veio como luz, iluminando aquele jovem rico. Tu fala, jovem, que tu cumpre esses mandamentos, mas você não ama Deus, porque no seu coração, quem está sentado não é Deus, é Mamon. A forma de Deus demonstrar o amor dele para conosco, irmãos, é jorrando a luz dele nas nossas trevas. Preste atenção, irmãos. Abram em João capítulo 1. Por favor, irmãos, que o Senhor dê graça para os irmãos entenderem isso. É a única forma da gente avançar, se o Senhor gerar luz no nosso coração, para ter um arrependimento. Se não, Regina, a gente vai fazer como um jovem rico, vai se entristecer e não vai seguir o Senhor. Isso é uma forma de amar, Louro. Essa é a forma de amar. João capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. Falando do nosso Senhor. A vida estava nele,
E a vida era o que, irmãos? A luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, quando o Senhor vem mostrando o amor dele para conosco, Jorge, é nos iluminando, jorrando luz das nossas trevas. Ele falou que fitando o amor, e mostrou: você não me ama. No seu coração quem está é Mamon. Versículo 14: e o verbo se fez carne e armou o tabernáculo entre nós, cheio de quê, irmãos? De graça, amor e verdade, luz. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Senhor se manifestou, César, cheio de graça e de verdade, amor e luz, irmãos. A luz, irmãos, é uma forma de amar, é uma forma tremenda de nos amar. O Senhor é jorrando luz nas nossas trevas. Para quê, irmãos? Para que nós possamos nos arrepender e seguir Ele. Olha o capítulo 3, capítulo 3 de João, capítulo 3, versículo 19. Capítulo 3, versículo 19. Olha isso aqui, irmãos. Preste atenção nisso aqui. Amém? Amém. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. O jovem rico amou mais as trevas ou a luz? Mais as trevas. E ele já está julgado, irmãos, porque o julgamento é esse. A luz vem, é a manifestação do amor, é a luz vindo a nós, André. Aí nós temos a escolha: ou nós nos arrependemos e seguimos a luz, ou nós ficamos nas trevas. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Irmãos, quem quer seguir o Senhor tem que se aproximar da luz. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Aleluia. Então a gente viu aqui o exemplo do jovem rico. Vamos ver outro exemplo, e o Senhor, impressionante, Ele usa a mesma palavra, assim como Ele falou para o jovem rico: uma coisa te falta. O Senhor fala a mesma coisa, sabe para quem? A gente viu semana passada, para o Simão fariseu. Ele também fala: uma coisa, Simão. A forma de iluminar a gente: uma coisa, Marcelo, está te faltando. Vamos lá? Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 21. Não, perdão, é Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 38. Nós vimos isso semana passada, foi muito desfrutável, né, irmãos? A gente viu ali Lucas 10, versículo 38. Perdão, irmãos, é capítulo 7, versículo 40. Capítulo 7, versículo 40. Perdão, irmãos. Capítulo 7, versículo 40. Isso, 7:40. Lucas 7, versículo 40. Amém? Lembra? Simão o fariseu tinha chamado o Senhor para a casa dele. Aí ele julgou aquela mulher pecadora, né? Julgou ela. Se esse daqui fosse profeta, ia ver que isso é uma pecadora, né? Dirigiu-se Jesus
ao fariseu e lhe disse: olha o que o Senhor disse para ele. Simão, uma coisa, o mesmo que ele falou para o jovem rico, irmãos. Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu. O que ele respondeu? Dize a mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto? O assunto é amor, irmãos. O assunto é amor. Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: veste a mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Deus, irmãos, Ele quer amor. Deus é amor, cheio de graça. Ele vem para nós como o que, irmãos? Luz. A luz vem, Jorge, para iluminar o nosso pecado. Quanto mais a luz vem, mais nos arrependemos, mais o Senhor perdoa. A luz veio muito para aquela mulher. Ela foi muito perdoada. Qual foi a reação dela, Jorge? Amar o Senhor. Quem muito se perdoa, muito ama. E se ela ama o Senhor, ela ama. Se ela ama o Senhor, ela ama uns aos outros. Louvado seja o Senhor, irmãos. Louvado. Simão recebeu luz? Simão recebeu. Simão se arrependeu. A luz vem para todos, irmãos. Isso é a forma de Deus manifestar o amor dele. Vamos para Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Eu vou só repetir, né? Versículo 21. Vou repetir o versículo para a gente ir para outro. Jesus, fitando o amor, e disse: só uma coisa te falta. Vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Uma coisa te falta, jovem, uma coisa. Você não ama a Deus. A luz vem para nos levar a olhar nossa situação, nos arrependermos e amar a Deus e ao próximo. Então o jovem não amava. Lembra? Uma coisa te falta. Onde aparece de novo essa palavra? Uma coisa. Uma coisa. Maria, irmãos. Capítulo 10. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Versículo 38. Amém? Lucas 10, versículo 38. Que passagem tremenda. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta
hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ao ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor. Duplo chamamento para Marta. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Irmãos, qual é uma coisa? O Senhor. O Senhor é esse foco nosso. Essa devoção nossa é ao Senhor, irmãos. Entendam, se a gente tem que gastar energia com alguma coisa, é no nosso relacionamento com o Senhor. Uma coisa, Joaquim, uma coisa. Ela estava quedada aos pés do Senhor para ouvir os seus ensinamentos. Por ela fazer isso, ela pôde, em João capítulo 12, derramar aquele nardo preciosíssimo para o Senhor. Por escutar o Senhor, por ter Ele como foco, ela pôde, sabe o que, irmãos? Se consagrar ao Senhor, dar o melhor que ela tinha para o Senhor. Agora, nessa passagem aqui mesmo, eu queria só pegar alguns itens de Marta. Preste atenção em alguns itens. Marta era agitada. Eu estou falando só o que está escrito. Ela era ocupada com muitos serviços. Ela era inquieta. E ela era preocupada. As mesmas características do jovem rico. Ou você acha que quem tem muitas propriedades não está muito preocupado, muito ocupado e muito inquieto? Mas o Senhor veio com uma palavra de amor falar para a gente: uma coisa te basta. E essa uma coisa, irmãos, nunca vai ser tirada de nós, que é o nosso Senhor. Amém, queridos? Amém, queridos? Amém. Oh, Senhor amado, louvado seja o teu nome. Vamos para finalizar em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 1. Amém? Irmão, se nós não fomos atingindo ainda, olha para mim, se nós ainda não fomos atingidos por essa seta, o amor de Deus ainda não alcançou o nosso coração, não adianta você fazer nada. Você pode ter tudo, como estava conversando no carro, mas você não tem nada. Você não tem nada, irmãos. Você não pode oferecer nada. E você já está em condenação. Quem ainda não teve a experiência ainda de ser atingido por esse amor, de a luz vir e brilhar, iluminar os nossos pecados e ter um arrependimento genuíno, não perca tempo. Clame a Deus, que Ele vai derramar assim luz em você. Você vai se arrepender e Ele vai ser dado a você através do Espírito Santo, cheio de graça e verdade. Amém, queridos?
E a forma de provar, irmãos, que nós fomos atingidos por esse amor, é nos amarmos uns aos outros. Então não se engane. Não se engane. A prova é bem clara. Amor uns para com os outros. Romanos capítulo 5, versículo 1 a 11. Para finalizar. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação provoca perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Irmãos, aleluia! O amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, irmãos, olha para essa mesa. Olha para essa mesa. Toque com realidade nesses elementos. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Conversando com o irmão essa semana, ele mas se questionando, né? Como pode, né, Deus mandar as pessoas para o inferno? Eu não quero duvidar não, mas não é difícil, não é injusto. Eu falei, sabe o que é injusto, irmão? É uma pessoa sem pecado, uma pessoa justa, morrer, substituindo a morte o seu inimigo injusto. Isso sim é injusto. Isso sim é injusto. E Deus fez isso. Ele morreu pelos seus inimigos. Isso sim é injusto. Mas isso foi a manifestação do amor de Deus. E lembrando que o julgamento é este: a luz veio, irmãos, só que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Versículo 8: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, aleluia! Muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, irmãos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem se recebemos agora a reconciliação. E em 2 Coríntios fala que nós recebemos o ministério da reconciliação. Então ele morreu, irmãos. Esse amor foi derramado. Essa seta atingiu a gente, Jorge. Essa seta atingiu a gente. Essa seta fez a gente ser reconciliado com o Pai. E agora, Jorge, aqueles que vivem não vivem mais para si mesmos. Eles não vivem mais para si mesmos, mas para uns aos outros. Agora esse amor que foi derramado no coração atinge as pessoas. Aí o Senhor morreu, agora nós temos que morrer. O Senhor morreu para nos atingir, agora nós temos que morrer para atingir outras pessoas.
Esse amor vai atingir as pessoas. Esse amor vai atingir as pessoas. E elas vão ser salvas, irmãos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Marcelo, vamos orar para mim. Pai, te bendizemos nessa manhã. Queremos nos alegrar contigo. Éramos os teus inimigos. O teu amor nos alcançou. O teu bendito amor nos alcançou. Perfurou nosso coração. Nos levou ao arrependimento. Ó, e fomos salvos, Senhor. Louvado seja o teu nome. Louvado seja a tua obra bendita. E hoje, Senhor, nós estamos aqui para comemorar a tua morte, para lembrar dela, lembrar que estávamos perdidos e fomos achados por ti. Leva-nos agora, Senhor, também tomarmos o jugo do Senhor, aprender do Senhor que é manso e humilde de coração, para alcançar descanso para nossas almas, Senhor. E agora nós nos posicionamos no altar para morrer, para essa vida ser alcançada das pessoas, possamos ser alimento para outras pessoas. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Senhor Jesus. Nossa, obrigado por essas palavras. Que o nosso coração esteja no Senhor sempre. Seja o Senhor sendo o nosso coração. Obrigado por essa comunhão. Senhor, lava-nos com teu precioso sangue. Oh, Senhor Jesus. O Senhor é o único que é bom nesse universo. E por ser tão bondoso, morreu a seu tempo em nosso lugar. Quando nós éramos frágeis, Senhor, entregues ao pecado, vendidos ao pecado. Mas o Senhor morreu por nós, sermos ainda os teus inimigos, Senhor. Agora somos teus amigos, reconciliados pela tua morte na cruz por nós, Senhor. O Senhor nos reconciliou com o nosso Pai. Hoje é o nosso Pai, o nosso Deus e Pai. O teu Deus e Pai hoje é o nosso Deus e Pai. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Obrigado por tamanha salvação, Senhor, que nos alcançou. Queremos com alegria, Senhor, e em plena certeza de fé, desfrutar dessa mesa, Senhor, dessa realidade. Que essa palavra caia em boa terra, Senhor, e ela frutifique, ó, e dê o seu fruto no seu devido tempo. Jesus é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.